Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar sobre mineração de sequências, capítulo 10 do referido livro. Bom, antes de nós iniciarmos a questão dos algoritmos e como nós podemos minerar sequências, é importante que nós introduzamos alguma terminologia. Seja sigma o alfabeto, ou seja, o conjunto de símbolos que constroem as sequências, as cadeias, uma sequência ou uma cadeia é identificada como uma lista ordenada de símbolos. Nós vamos ver que uma diferença fundamental das sequências em relação aos conjuntos é o fato da precedência, da ordenação. E essa sequência ou cadeia ela é representada pelo S bold aqui, que contém os símbolos S1 a SK, onde SI pertence a sigma e ele está localizado na posição I, e isso também pode ser identificado como a posição de vetor SI. A norma de S é igual a K é o comprimento da sequência. A notação S de I até J indica a substring ou sequência consecutiva de símbolos que se inicia na posição I e segue até a posição J, onde J é maior do que I. O prefixo de uma sequência é qualquer subcadeia que inicie na posição 1 e vá até a posição I, onde 0 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a N, e o sufixo ele pode ser representado na forma S, que vai de I até N, onde nós queremos dizer aqui os símbolos de SI até SN, ou seja, nessas posições onde I menor ou igual 1 menor ou igual a I, que é menor ou igual a N mais 1. Aí nós temos dois casos limítrofes aí. O S de 1 a 0 é o prefixo vazio, ou seja, pelo fato de ser inviável como tal, e Sn mais 1 a N é o sufixo vazio. Seja sigma asterisco o conjunto de todas as possíveis sequências que podem ser construídas os símbolos de sigma, incluindo a sequência vazia, que tem comprimento 0. Então, com isso, nós podemos então passar a discutir o que é o processo de mineração de sequências e, posteriormente, a mineração de cadeias ou identificação de cadeias. Bom, seja S, então, S1 a Sn, uma sequência, e R, R1 a Rm, duas sequências sobre o mesmo alfabeto sigma. Nós dizemos que R é uma subsequência de S, denotada por R subsequência de S, se existe um mapeamento 1 para 1 φ da sequência de 1 a M para a sequência de 1 a N, de tal forma que RI é igual a S de φ de I. E para quaisquer duas posições IJ pertencentes em R, I menor ou igual a J indica que φ de I é menor do que φ de J, e se R é uma subsequência de S, nós também podemos dizer que S contém R. Um ponto importante que está aqui colocado é que quando nós falamos de sequências, elas não necessariamente são contíguas. Então, notem que essa função mapeamento φ, ela basicamente indica que, apesar de nós considerarmos cada um dos elementos da sequência S, nós queremos saber se esses mesmos elementos eles ocorrem com as mesmas precedências em R, caracterizando então essa operação de uma estar contida na outra. A sequência R é chamada uma subsequência consecutiva ou subcadeia de S, provido que R1 a Rm seja igual a Sj até Sj mais M menos 1, ou seja, o R de 1 a M ele é idêntico ao S de J a J mais M menos 1, com essas precedências aqui em relação a J, considerando que ela é exatamente igual.
Um exemplo simples aqui, considerando a CGT, que são as bases aí do DNA, como alfabeto, e seja S, ACT, GA, CG. Então, R1 é uma subsequência de S, R1 que começa em CGAAG, CGAAG. Notem que o T foi saltado aqui e o C foi saltado no fim. CTGA é uma subcadeia de S, CTGA, ou seja, ela é contígua. E a sequência R3-ACT é um prefixo, assim como ACTGA também é um prefixo e GAA-CG é um dos sufixos de S. Tá? Isso entendido, nós podemos então introduzir o conceito aqui de sequências frequentes. Dado uma base de dados D com N sequências e dado alguma sequência R, o suporte de R na base de dados D é definido como o número total de sequências em D que contém R. Ou seja, que de alguma maneira essa sequência R ela ocorre em S1, S2, S3 até Sn. O suporte relativo nada mais é que a fração da sequência que contém R. Dessa maneira, nós podemos definir que, dado um limiar min-sup definido pelo usuário, nós dizemos que uma sequência R é frequente se o suporte dessa frequência é maior do que o limiar min-sup. Uma sequência frequente é maximal se não é uma subsequência de nenhuma outra sequência frequente, e uma sequência frequente é fechada se ela não é subsequência de nenhuma outra sequência frequente que tenha o mesmo suporte. Isso é uma outra observação interessante. Quando nós vemos aqueles conceitos que foram apresentados para conjuntos, eles são trivialmente estendidos aqui, pelo menos no âmbito da definição, para as sequências. Bom, a partir desse ponto, nós podemos começar a entender o que é o problema de mineração de sequências frequentes. Para minerar sequências, a ordem dos símbolos importa, como eu já mencionei. Então, nós devemos considerar todas as possíveis permutações de símbolos como candidatos. Mais ainda, esses símbolos podem se repetir, né, uma vez que a precedência é importante. Nós podemos contrastar isso com a mineração de conjuntos, onde nós tínhamos que considerar apenas as combinações de itens. Então, o número possível de sequências candidatas a serem verificadas pode ser muito maior que o de conjuntos, ou em geral é muito maior que o de conjuntos. O espaço de busca de sequências pode então ser organizado como uma árvore de busca de prefixos. Na raiz da árvore, no nível 0, nós temos a sequência vazia, cada símbolo como é um dos seus filhos, e o nó rotulado com a sequência S, S1 a SK no nível K, tem filhos da forma S1, SK, SK mais 1 no nível K mais 1. Ou seja, cada nível contém um símbolo e os níveis da árvore também equivalem a comprimentos das sequências. Em outras palavras, S é um prefixo de cada um dos seus filhos, S', que também são chamados extensões da sequência S. Bom, vamos ver aqui um exemplo de uma base de dados. Nós temos uma base de dados com 3 sequências, S1, S2, S3. Aqui nós temos as sequências que estão associadas nessa base de dados. E usando um suporte mínimo 3, nós podemos entender como a quantidade de sequências que podem ser mineradas é muito maior que de conjuntos. Considerando aqui em termos de itens frequentes, nós temos A, G e T. O C não é frequente porque ele não ocorre em S3. Em termos de sequências de tamanho 2, nós temos AA, que aparece aqui em ACA e que aparece na última explicitamente. AG, que está aqui, está aqui, está aqui. GA, que está aqui ou aqui, como queira. GA e GA. GG, GG, GG. E aí nós já passamos para sequências frequentes de tamanho 3. AAG, está aqui. GAA está aqui,
AAG está aqui, AAG está aqui, GAA, GAA, GAA e GAG, 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 GAG. E por fim, nós temos uma sequência de tamanho 4 que é GAAG, GAAG, GAAG. Bom, com isso nós concluímos essa introdução à mineração de sequências e nos próximos vídeos nós vamos estudar os vários algoritmos de mineração de sequência.